Estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, dando sequência na nossa promessa, cumprindo a nossa promessa de trazer pelo menos uma vez por mês, temos duas séries em andamento no nosso programa. Uma que foi ao ar sábado passado, a hashtag com o Ronald de Oliveira, e hoje aqui com o nosso querido psicólogo Luiz Gustavo, que já veio aqui algumas vezes trazer sua contribuição, compartilhar sua sabedoria e a sua experiência com essa gente tão problemática, sofredora. Como é que é isso? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Rosilma. Boa tarde a todas e todos. E quem não é, né? Sofredor. Quem não é. Aliás, a gente estava, antes de começar o programa, falando da Bíblia e da religião e da religiosidade. Sim. Na Bíblia tem vários ensinamentos que são pura sabedoria. Confessai-vos uns aos outros, por exemplo, né? Sim, que o psicólogo entende muito bem isso, né? O que seria de nós se não fosse a confessai-vos uns aos outros, a confissão, né? Porque é tão importante quando a gente confessa, a gente entende um pouco o que está acontecendo com a gente partilha, alguém ouve, dá algum retorno para a gente e, sem dúvida nenhuma, a gente sai bem mais leve. Sim, você sabe, você estava falando disso, estava agora pensando. Na Bíblia tem dois textos muito interessantes, para dizer no mínimo. Um são os Eclesiastes, texto atribuído ao rei Salomão, que eles são muito mais textos cínicos do que bíblicos, né? Sim, verdade. Ele começa com vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Exatamente. E o outro é o texto de Jó, que é um texto intrigante, porque Jó era um preferidinho de Deus, digamos assim, e Deus aposta com o diabo, digamos assim, que ele poderia tentar Jó, a vontade de Jó não sairia da reta e a vida de Jó vai por água abaixo, né? Uma leitura muito peculiar sobre o bem, o mal, merecer ou não merecer, bem interessante, e Jó é um sofredor ali. Não digo nato, porque ele não sofria desde o início da vida, mas passou a sofrer coisas absurdas. Sofreu tudo que um ser humano pode sofrer, só que depois ele voltou a ser feliz outra vez, ou enfim, foi recompensado. Mas eu acho assim que essas histórias, né, que se confundem um pouco com a história do povo hebreu, elas são histórias para que nós possamos aproveitar para a nossa vida. Porque a nossa vida também é assim, cheia de fases, né? Sim. Às vezes a gente tem tudo e às vezes a gente perde tudo. E não obstante, não é por causa disso que a gente vai se perder de si mesmo, né? A única constante da existência são, na verdade, a única são duas. A mudança e a finitude. E nós buscamos sempre evitar a finitude. A mudança nós temos uma tendência a não aceitá-la, mas a finitude é quase que senso comum. E a gente foge muito dela. E dando spoiler, hoje estamos aqui para falar sobre solidão. O medo que se tem da solidão e do silêncio é um aspecto do medo da finitude, do fim, do acabar, do findar. Hoje, é muito difícil alguém chegar em casa, tudo aquele silêncio sepulcral, ou termo silêncio sepulcral, e já liga uma televisão, um vídeo no YouTube, alguma coisa do gênero, para fugir dessa sensação. Agora, o que a gente vai conversar hoje, essa sensação de solidão, ela é boa, ela não é boa, ela impulsiona ou ela estagna, né? Ela é areia movediça ou no final ela é bons mares? Será que é medo de si mesmo?
A expressão estar medo de si consigo mesmo, porque quando você chega em casa, liga a televisão, vai olhar o WhatsApp, se bem que o WhatsApp você está olhando o tempo todo, mas eu digo em casa, silêncio, não tem ninguém. Bom, aí você já você deu o está pontapé com inicial. você. Você já deu o pontapé Será que inicial. é medo de se enfrentar, medo de si mesmo, medo de quê? Medo da própria sombra. Vamos lá. Primeiro, você falou agora a questão do WhatsApp. Eu lembro numa das primeiras conversas nossas aqui, eu falei de um trecho do Bauman, do Zygmunt Bauman, Sim. falando de uma menina que andava por dia milhares de SMS. E aquilo na época eu li chocado, falando, meu Deus, como se pode viver assim? O Bauman mesmo fala, ela nunca estava só. Hoje nós fazemos pior que essa menina. Pior. Nos nossos microsegundos de tédio, a gente pega o celular, entra nas redes, no WhatsApp, etc., porque a gente não está sabendo lidar com o parado, com aquilo que a gente tende a chamar de tédio. Ou não conseguimos ficar sem fazer nada. Repara, quando você fica ali passando o dedo várias horas, se está de fato fazendo alguma coisa? Eu jogo essa pergunta ao ar sem mesmo saber a resposta. Quando você olha uma pessoa fazer isso, dá a impressão que ela não está fazendo nada, mas quem está fazendo está procurando alguma coisa, né? Procurando alguém, procurando uma notícia, procurando um estímulo. Ou apenas passando. Ou seja, não quer estar sozinho consigo. Ou apenas passando. Ou apenas passando. Vamos lá. Voltando à pergunta que você querendo jogou. Se sentir vivo, longe da finitude, será isso? Voltando à pergunta que você colocou aqui, com relação ao medo de si mesmo. Uhum. Eu gosto de fugir desse termo, porque ele é tão falado que talvez pela repetição se perca o sentido. Porque há aspectos nossos que nós gostamos. Porque Narciso acha feio que não é espelho. Agora, tanto é que, voltando à questão das redes, é um grande espelho. Sim. Então, há aspectos nossos que somos apaixonados, há aspectos nossos que nós gostamos, mas há aspectos outros que tememos. A finitude, o acabar, o findar, o ser engolido pelo nada, né? Essa ideia da presença da ausência, essa ideia paradoxal. Isso nos move com medo da solidão. Claro, existe o medo lógico da solidão, de envelhecer, precisar de ajuda e não ter ninguém. Mas existe também aquilo na solidão que assombra. E aí a gente precisa mergulhar um pouco nessa ideia da solidão, porque observa, Rosilma, nos grandes momentos da nossa vida, nós estamos sozinhos. Quase sempre, né? Você pode estar acompanhado, mas a vivência é apenas sua. Seja na vida, quão solitária é uma mãe que está ali dando a luz. Você não consegue ser companheiro de você mesmo? Não existem pessoas que conseguem? Bastar-se. Sim. A ideia de bastar-se. Gostar de gente, ter muitos amigos, não obstante bastar-se. Existe? Existe, claro que existe isso. Observa, nós nascemos de uma condição muito solitária, que é o útero. E o parto é uma condição muito solitária para a mãe. Sim. Porque ela está cercada ali, mas é só ela que está sentindo as dores. E a experiência do próprio parto, né? A gestação, né? E o próprio parto. Sim. E a morte é outra experiência extremamente solidária, mesmo cercada. Sim. Pois é você sozinho que se esvai. Sim, exato. Então, da solidão vieste, a solidão retornarás. Eu falei que
o medo de ficar sozinho pode refletir o medo das próprias sombras. Porque é nas sombras que transitam os monstros do desconhecido. Se conhecer é uma aventura, mas ao mesmo tempo se conhecer passa por uma angústia. E nós viemos de uma civilização que ensinou durante séculos que angústia e vazio são dolorosos. É possível ser angustiado e ser feliz? Uma visão psicanalítica bem ácida e cruel, pegando Freud no livro O Mal-Estar da Civilização, ele vai dizer que em sociedade não há chance de ser feliz, pois todos somos castrados. Ah, sim, sim. Freud, para ele, tudo isso. A própria lei, a própria presença da lei é a presença da castração social. Mas aí Freud fala da felicidade como realização de pulsões. Quando a gente fala de felicidade, cada um tem o seu conceito de felicidade. Cada um tem o seu momento de ouro, digamos assim. Agora, a angústia, eu vou deturpar a tua pergunta. Na verdade, a pergunta é possível estar vivo sem angústia? A resposta é não. Sim, eu acredito que viver é viver angústia. Angustiado. Viver é angústia. Porque você muda e a mudança causa angústia. E note que quem fala isso é uma pessoa... note que quem fala isso não é uma pessoa pessimista. Não me considero uma pessoa pessimista. Mas a minha pergunta é... Aliás, você vai responder no segundo bloco. Nós vamos fazer o intervalo já. Mas isso que eu penso. A gente assume que a gente sofre, a gente não assume as perdas, porque a gente sabe que tem, mas não quer perder, a gente sempre quer ganhar. E mesmo que a gente ganhe muito, sempre que a gente perde, a gente sofre. Sim. Mas é possível ser angustiado, sofredor e feliz ao mesmo tempo? Vou fazer um intervalo com essa pergunta bem doida e o Luiz responde no próximo bloco. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
falamos e agora Luiz vai responder pra gente. Como é que é? É possível ser feliz e ser angustiado ao mesmo tempo? É que quando a gente fala de angústia em termos de existencialismo, não é aquela sensação de falta de ar, aperto no peito e tal, mas é a sensação de se deparar que você está na existência, aberto a todas as possibilidades e a possibilidade da impossibilidade. Isso te deixa perdido, isso te deixa num sentimento de eterno labirinto, de não saber se há direção, ou se há a direção certa. Então, Luiz, será que a vida é apenas uma caminhada sem fim em direção à morte? Será que a gente o tempo todo está se escondendo disso? Olha, eu como um bom dostoiévskiano, não peça para eu repetir essa palavra, por favor, que vai ser difícil. Diria que não. Dostoiévski, o papa da literatura russa, ele luta contra o niilismo, a ideia do vazio de sentido absoluto. Há algum sentido, mas para haver algum sentido é necessário que haja gosto. Não há um sentido metafísico, ou melhor, se há algum sentido metafísico, ele nos é inacessível. Então construamos nós o nosso sentido. Agora, é necessário que para isso ocorra, eu abrace a solidão, no sentido de abraçar o estar na vida. A solidão em si, ela tem um aspecto que a gente chama de solitude, que é um aspecto extremamente positivo, que é o aspecto do encontro entre o si e o si mesmo. É aquela sensação de estar diante de um fenômeno que é a própria vida, ou a arte, ou etc, etc, etc. Observemos os orientais com os processos meditativos. É entregar-se à solitude. Ou mesmo a experiência de estar ouvindo uma música, de estar lendo. Há ali um campo de gestão do mundo, quase antropofágico, que é necessário a solidão. É necessário aquele espaço existencial. É correr ao encontro da metáfora que o Schopenhauer usa dos porcos-espinhos. Os porcos-espinhos, eles sentem frio, eles se aproximam e se espetam. Aí eles se afastam e sentem frio de novo. E eles vão nesse caminho até achar um meio termo. Ou, como escrevi uma vez, a solidão me livra dos demônios chamado pessoas. As pessoas me salvam do monstro que é a solidão. Equilíbrio em desequilíbrio. Ou desequilíbrio no equilíbrio. A solidão é necessária para estar consigo no silêncio que se é. E essa frase é muito vaga e tem que ser vaga para cada um interpretar dentro de si tal qual aquilo seja melhor. Agora, no mundo de tantos barulhos, vazios muitas vezes, de tantos dizeres, e Renato Russo já dizia, fala demais quem não tem nada a dizer. Tudo tão oco. A solidão talvez seja uma boa voz no momento de colocar-se em um eixo. É necessário parar, é necessário observar, analisar, e para isso é preciso ter um método consigo. Mas antes é necessário estar consigo. E buscar as respostas menos no Google e mais dentro de si mesmo. Se bem que o dentro de si mesmo pode ser bem mentiroso. Pode ser. As armadilhas, né? As fugas que a gente lembrando cria, Tunai, né? As aparências enganam. Mesmo as aparências... E muitas vezes a gente só vê o que a gente quer, né? O que nos é agradável. Às vezes, quase sempre, todo dia. É verdade. Verdade. Então, a solidão, ela tem esse aspecto. Tem um livro muito interessante que eu li no início da pandemia.
Viagem ao redor do meu quarto. Interessante. Que é a história... Aliás, bem propício para a ocasião. E é uma história que acontece há 200 anos atrás, 300 do Xavier Delemestre, autor francês. E ele, por ter matado em duelo um rival, ele sofre o castigo de 40 dias preso no próprio quarto. E o livro é esse relato, ele passeando pelos quadros, tudo, ele na solidão. Michel de Montaigne, o grande homem que criou o modelo de ensaios, escrita dos ensaios. Os ensaios de Montaigne são coisas maravilhosas de se ler. Montaigne passou anos na solidão. Claro, essa experiência hoje ela não faz sentido. Mas eles produziram a produção, não no sentido de máquina, mas no sentido de produzir-se, esculpir-se homem. Ela é feita na solidão, assim como uma planta germina da solidão e do silêncio da terra. Perfeito. Como é que você vai buscar tudo isso se não houver solidão? Né? As grandes reflexões da humanidade, os grandes pensadores, como é que eles chegaram a escrever essas obras todas? Até porque a solidão permite o início de um grande enigma. Como se buscar a busca? É um aprendizado. E com a possibilidade de nunca achar o alvo. Como se fosse um horizonte. O sentido que a gente tanto fala é um horizonte, não é um objeto. Sempre se caminha, e lá ele está. É aquela história do, sabe, o burrico com a cenoura na frente? Sim. É isso. Está sempre no nariz e sempre ele nunca alcança. Agora, a solidão nos dá medo, como o túmulo nos dá medo. Perceber-se finito nos dá medo. Envelhecer também nos dá medo porque nos caminha para isso. Sim, e a morte é sempre muito distante. Sim. Principalmente para o jovem. Na medida em que você sabe que você tem uma duração na Terra, né? E na medida em que você vai chegando naquele patamar que você imagina, você diz, não, mas ainda não, né? Eu lembrei de uma paciente falecida. Eu conto o caso, mas mantenho em sigilo as identidades, claro. Mas o caso vale. Ela tinha câncer, metástase, durante muitos anos. Uma vez ela virou e falou: o que você não entende é que a morte beija o teu cangote como um beijo meu. A diferença é que o câncer fez eu ver os sapatos engraxados da morte. E hoje não mais eu consigo deixar de enxergar. Isso aí. Outro autor russo... Você nunca sabe quando a sua morte vem. Não é porque a pessoa está doente que ela vai necessariamente morrer antes de você. Basta nascer para começar a morrer. Exatamente, é isso aí. Né? E nós vivemos uma sociedade de anestesia. E nós vivemos uma sociedade de anestesia para tanto. Perfeito. O próprio consumismo é uma forma de você ter doses de prazer e não pensar na finitude. Sim. Todos os tipos de consumismo. A ponto de todo shopping ter quase o formato de uma catedral. Todos os impulsos, de uma certa forma, né? Principalmente os obsessivos, né? Que você busca e nunca consegue aqueles chegar. Impulsos sensuais, você é tocado pela visão, pelo toque das coisas, enfim, pela última moda, pela última tecnologia. E os padrões, né? Que a sociedade nos impõe também. Né? Só que ao mesmo tempo tem um outro lado da solidão, que são aquelas pessoas obcecadas por não estar em sociedade. E aí tem um filme que eu sugiro a todos que vejam, que é Na Natureza Selvagem, Into the Wild. E no final do filme tem uma frase que é a descoberta do cara que ele decide não viver mais em sociedade. Mas num momento da vida ele percebe e escreve no seu diário: a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Buscamos o outro para que os outros também sejam nossas testemunhas. Para que alguém possa dizer: aqui viveu fulano de tal. E ele gostava do café desse jeito. Testemunha das pequenas coisas.
hoje estamos cada vez mais, à medida que a gente também foge da solidão, somos mais egoístas. Não queremos o outro na sua companhia inteira, só queremos naquilo que dá prazer. Nós coisificamos, reificamos o outro. E aí a gente vive o pior tipo de solidão, naquela que fazemos todos em volta serem como nós. Ferramentas. E nós, o único ser humano, senhor da razão. O reizinho do Le Petit Prince. Sim. O reizinho que manda tudo, acha tudo e faz parecidos tudo. Parecidos conosco e a nosso serviço. Sim, sim. E aí é o pior tipo de solidão, porque na solidão onde todos são objetos e eu, o único humano. Quase o dilema do pincher, né? Tem uns pincherzinhos que gostam de ficar, usar o termo, fornicando na perna alheia. Eu sempre falo, cuidado, porque esse pincher pode ser a perna de alguém também. Verdade, verdade. Então, assim como você reifica o outro, você será reificado. E aí você, na sua solidão, nada mais passa a ser do que um objeto. Observa que estamos falando da condição de humanidade. Ser humano é necessário estar sozinho, mas só se aprende ser humano com outro ser humano. E eu acho então que aí, a gente lembrando dos gregos, em que a virtude estava no meio termo. A mediania, exato. Esse era o ponto. Eu ia chegar em Aristóteles agora, em Ética Nicômana. Você viu como eu sou uma boa aluna? O professor fala e eu concluo. Em Ética Nicômana, a mediania, você saber estabelecer o princípio do equilíbrio. Só que relaxem, você nunca vai achar. Nunca vai achar. Mas o importante, Luiz, é que você saber que não é tão bom estar sempre sozinho, mas também não é tão bom estar sempre acompanhado. Então há necessidade de você estar sozinho para que você possa crescer internamente com seus pensamentos, suas reflexões, estar com você como se você estivesse acompanhado de você mesmo. Sim. E ao mesmo tempo também gostar muito da companhia dos outros, porque é o desafio do diferente. Sim. É o que te instiga. Luiz, que pena. Por isso que eu catei você para vir todo mês, porque não é possível. Você é um manancial de sabedoria, de conhecimento e precisa aqui, com a sua generosidade maravilhosa, compartilhar com a gente. Volte sempre, tá? É um prazer muito grande sempre estar conversando com você nos Jovens Pensadores. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, que é sempre bom poder dialogar, sim, ouvir e falar, né? Algo que a solidão somente não nos dá. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que passamos sempre na TV Com Santos, no sábado mesmo às 17 horas na TV Com Brasil, e pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. 2 canais, os Jovens Pensadores, onde passamos os nossos programas que levamos ao ar pela TV Com, e vamos conversar com Rosilma Roldan, as notícias que estão por aí, que a gente sempre analisa pelo olhar do direito. Até lá!